Aí, vambora, vambora. Deixa eu parar a musiquinha aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Eu tô bacana, mais ou menos. Também não vamos exagerar, né? Eu descobri que meu estágio começa esse mês e isso é uma coisa bacaninha, tá? Isso é uma coisa bacaninha. Vou mostrar aqui pra vocês. Fui fazer um teste. Na verdade, vou falar outra coisa primeiro. E também é um teste, os dois são um teste, então vou falar de dois testes diferentes. Mas é o seguinte. O último vídeo seria, no caso aí, tem dois vídeos, né? Aí esse aqui é o próximo depois do segundo. Beleza, que esse é o terceiro. Aí eu fui imprimir, né? Eu tava rediagramando o Brás Cubas pra mim poder fazer depois a encarnação deles, né? Eu quero fazer um objeto comercial depois, né? Ou postumamente. Caso você não tenha entendido a piada, é porque o livro é o Memórias Póstumas. E quando eu fui imprimir em formato de livreto, né? Que, enfim, entre vários passos de fazer um livreto é você imprimir em formato de livreto, que no caso eu uso uma folha 4, então o livro ele acaba se tornando A5 quando a gente dobra, né? Enfim, o problema é o seguinte, eu vou tentar revirar aí na edição para vocês dar uma olhadinha, mas eu acho que até assim já dá pra ler. É porque pra mim tá ao contrário, né? Porque eu tô usando câmera frontal. Mas enfim, tá vendo que a letrinha tá muito minúscula? Aqui ainda tá perto da câmera, mas eu acho que dá pra entender que tá pequeno, entendeu? E aí eu descobri algumas coisas. Primeiro que tá muito pequeno, mas que aparentemente tá bacaninho o design aqui da capa e tal. Embora eu tenha ficado com medo dessa estrutura de capítulo aqui. Eu espero que funcione, porque são muitos capítulos e esse é um tipo de livro que não é dividido em capítulos largos, né? Eles são capítulos bem pequenininhos, o que faz com que tenham muitos capítulos. Então eu tive que fazer tipo 160 imagenzinhas escritas capítulo tal, aí o nome do capítulo, capítulo tal, enfim. Eu descobri outra coisa também nesse teste disso aqui. Eu descobri que a impressora tem um bagulho chamado uma forma de você economizar na impressão, mano. Tem lá economizar tinta, aí aparece lá a notificaçãozinha. Sua impressora economizou até 15% da tinta nessa impressão. E vou te falar, é uma configuração interessante e eu acho que algumas empresas usam, mano, porque eu faço algumas impressões de umas empresas que, pelo amor de Deus, fica o bagulho não é preto, é cinza, mano. É cinza. Tipo assim, é mais pra quem tem um olho mais frescurento, né? Que vai olhar com um pouco mais de precisão, que vai olhar, que, por exemplo, como eu tô fazendo um projeto comercial, ou seja, eu quero vender esse tipo de coisa, eu preciso ver que tá bem bonitinho, que tá bem feito, que tá bem, as cores estão bem estruturadas, né? Não dá pra gente fazer um trabalho mal feito. Enfim, mas achei legal a opção, né? A opção, tipo, podia ter, né, nas gráficas. Eu acho que eu vou fazer quando eu fizer o meu projeto de impressão para a faculdade. Eu vou fazer isso, eu vou botar uma opção lá de 15% de desconto para impressões que queiram imprimir um pouquinho mais clarinho ou um pouquinho mais desgastado, que é esse modo economia de impressão. Achei muito interessante, muito interessante. Eu descobri também que a impressora é capaz de fazer o modo poster. Isso eu não sabia, mano. Eu já tinha visto as pessoas fazendo assim, né, de colar uma folha na outra, mas eu fiz um modo poster sem querer. Eu não sabia. Eu só ia testar se a impressão tava boa ou não, pra cor preta e tal, né? Porque ela ficou com esse segmentozinho aqui, ó. Acho que na câmera não dá pra ver direito, mas tem tipo uns tracinhos aqui, ó. Eu queria ver se a impressora ia conseguir não deixar esses tracinhos. Eu acredito que no pequeno ele não fica, né? Ou fica quase imperceptível. E só que em formato de poster, e o bagulho tá tipo desse tamanho. Que é o tamanho de um pôster, né? Faz muito sentido o nome. E aí, se colar aqui, ó, direitinho, ó. E dá pra fazer um livro A4 aqui, ó. Mas o trabalho que não deve dar. Enfim. Porque tem que ficar colando, né? Enfim. Achei muito legal essas opções da impressora. Eu
Eu acho que é legal ficar explorando essas coisinhas. E, mano, foi divertido quando eu descobri, velho. Eu descobri o mundo quando eu falei, caramba, que incrível. Enfim, hoje eu botei uma luzinha aqui também atrás, ó, as coisas estão melhorando, tá vendo? Agora tem uma vibe meio, uau, azul, tem uma vibe meio assim. Mas na minha cara ainda tá um branco, um amarelado, só pra eu não virar um avatar, né? Que aí não fica legal, mas a luz de fundo é só pra me separar um pouco do fundo, mas eu acho que ela tá pegando um pouco eu aqui às vezes, então às vezes eu posso ficar meio azulado, vocês não reparam não. Mas é basicamente isso, velho. É o terceiro vídeo já. Olha que bacana. Gente do céu, que legal. E... mano, eu tô me divertindo muito fazendo. E não tá tendo view. O que é... sabe? Não, o que é bacana também. Tipo assim... é porque a minha proposta aqui não é render milhões de views. Pelo menos não no início, né? Não que eu queira render milhões de views, mas que eu queira render umas views, uma quantidade ok, né? Uma quantidade razoável. Não precisa ser também milhares. Sei lá, 100 pessoas a me assistirem aqui já no início, eu já tô feliz. Ou menos também, se 0 pessoas assistirem, eu também já tô feliz. E a proposta desse projeto é essa, é só falar, é só fazer. E eu não sei o que vai ser o próximo vídeo, porque eu tô pensando em fazer a gravação de uma música que eu fiz pra poder postar. E postar aí no canal. Mas eu não sei se eu vou postar ele ou não. Porque música é um tanto quanto complicado. Essa música específica eu consegui transformar ela para uma parada mais legal. Mas enfim, e tem todo o contexto do porquê eu criei essa música. E aí pode ficar um pouco fora de contexto o fato dela tá aí, né? Ela ser postada aí. Mas esse é um canal para experimentar, esse é um canal para guardar as minhas coisas, guardar um pouco dos meus pensamentos também. Então é uma coisa um pouco para mim também, tá ligado? É uma coisa que é claro, tem um objetivo também de mostrar às pessoas, mas eu acho que em principal tem uma coisa meio me encontrar, uma coisa meio de construção de identidade, tá ligado? Uma coisa de olhar daqui uns anos esse canal e falar, olha que vídeo legal que eu fiz lá atrás, tá ligado? E não um projeto de ambição, propriamente dito, né? E enfim, tanto é que eu falei de dinheiro da última vez, né? Do último vídeo. Caso você não assistiu, assista. Eu acho que tá legalzinho, vai. É tipo assim, não são tipos de vídeo pra você assistir focado, porque são tipos de vídeo que são muito lentos. Não tô fazendo corte basicamente nenhum, eu tô fazendo cortes tipo assim de coisas que eu tipo paro pra desligar a luz ou pra resolver alguma coisinha aqui. Mas não são tipo de coisas que calma aí que eu acho que tem gente passando, aí por isso que eu me parei aqui. Eu falei que não cortou, mas esse provavelmente deve que foi a parte que mais teve corte. Mas enfim, são vídeos muito lentos, né? São vídeos que eu tô falando um monte de baboseira. E então não é um tipo de vídeo pra você assistir focadão, pra você abrir a aba e ficar assistindo. Assim, eu pelo menos eu acho que eu conseguiria assistir assim, porque eu gosto de vídeos lentos também. Mas depende muito, sabe? Depende muito do tipo de pessoa que tá assistindo. E se eu fosse recomendar o tipo de consumo desse vídeo, eu recomendaria para assistir não sendo focado, porque eu acho que é um vídeo que é um pouco... eu já disse nos outros episódios, né? São vídeos um pouco mais lentos, são vídeos que requerem uma atenção um pouco maior, porque eu me perco muito e eu não tô editando para fazer uma linha de raciocínio sequencial, eu tô deixando quase que o material bruto. De verdade mesmo, eu tô quase que falando 24 minutos seguidos e terminando o vídeo. Mas é basicamente isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu perdi um pouco do fio da meada e tô travando um pouco mais porque passou gente e aí eu pensei que ia vir aqui pra falar alguma coisa, mas enfim. E foi isso. Sabe? Eu acho que é o tipo de vídeo que você abre o aba, vai trabalhar e começa a escutar, tá ligado? E tipo assim, escuta também sem prestar muita atenção, mano, porque não é como se eu falasse aqui sobre coisas ultra mega complexas. Falando em coisas um pouco mais complexas, vamos falar um papinho um pouco mais legal dessa vez. Eu tava lendo a Apologia de Sócrates, olha só,
olha só que pessoa intelectual. Mas não é isso, tá ligado? Eu acho que é um dos primeiros livros de filosofia que eu realmente parei pra ler. A gente sempre escuta falar e etc. E a gente não lê, a gente acaba que... Mano, a gente nunca lê, né? A gente sempre adia, a gente fala, que interessante, tal pessoa tá falando sobre isso. E aí, na faculdade eu entrei em contato com muitas obras de filosofia, né? A minha professora de filosofia, ela deu ali a introdução à filosofia e aí ela passou, né, pelo processo superficial, entre aspas, porque foram ótimas aulas, muito bem estruturadas, mas é superficial no sentido de que, tipo, ainda a filosofia é um conteúdo que tem muito, né? Tem muito. Então, ainda assim, existe muito conteúdo a ser estudado, né? Mas eu quero dizer que foi uma ótima introdução, mas que, obviamente, não deu conta de apresentar pelo menos nem um terço, né, da filosofia, porque a filosofia é muito densa, né? E eu acho que todas as áreas de conhecimento tendem a ser muito densas se você aprofundar elas. Enfim, a questão não é essa. A questão é que eu li a Apologia de Sócrates. E que texto brabo. Acho que agora já passou um pouco da vibe que eu tava, porque quando eu li, eu falei, caraca, que texto, sabe? E a Apologia de Sócrates nada mais é, caso você não saiba, Sócrates foi condenado por corrupção aos jovens, né? Eles o culparam por não acreditar nos deuses e ao mesmo tempo culparam ele de trazer outros deuses pra cultura ali, pra aquela cidade que não podia, tá ligado? E aí, tanto é que esse é um dos argumentos dele, ele fala, caramba, vocês estão me chamando de que não acreditam em um deus, mas vocês estão dizendo que eu trouxe deuses de outros lugares. E enfim, o livro detona todas os argumentos de quem estava contra ele, mas Sócrates simplesmente fala, cara, mas também eu não tô aqui pra convencer ninguém, eu estou aqui pra falar a verdade, tá ligado? E o cara simplesmente faz não foi ele, né? Não foi ele que escreveu, devo também martelar isso aqui. Não foi ele que escreveu, muito provavelmente quem escreveu foi Platão. Aí eu não sei o consenso aí da história, se eu acho que já tem, né? Porque tanto é que eu li no livro do Platão a Apologia. Então eu acho que já é consenso hoje em dia que esses escritos são de Platão, e Platão escreveu de Sócrates, e algumas pessoas também escreveram de Sócrates, tanto é que por isso que eles validam, né, a existência de Sócrates. Mas esse texto é muito lindo de verdade, é um texto que tem uma carga, mano, cara, você só leia, velho, não é um texto longo, sabe? Dá uma pesquisada, deve ter PDF em algum lugar, eu li por um livro mesmo, mas, cara, é muito lindo, sabe? E é toda uma questão de que parece que o Sócrates está falando uma coisa, mas na verdade tem muitas horas que está sendo completamente irônico e você entende que as pessoas provavelmente sequer entendiam o que ele falava, porque nesse sentido, né, quando ele fazia ironia, porque eram perguntas muito simples, né? Eram perguntas muito bobas que na verdade eram muito profundas e as pessoas não entendiam, tá ligado? Eu tô chutando que não entendiam, tá? Eu tô chutando, porque realmente quando você lê o texto ele dá a entender que ele tá falando um óbvio, mas que não é exatamente o óbvio, tá ligado? Enfim, eu acho que eu tô falando algumas abobrinhas aqui sobre as especificidades aí do consenso científico, etc. Muito provavelmente sim, muito provavelmente da história do Sócrates também, porque tem vários pontos, né, na história do Sócrates. Eu conheço só um pedaço, e esse pedaço também é essa parte final. E eu não tô aqui para falar da história propriamente dita. Eu tô aqui só para recomendar, porque eu acho que é legal, vale a pena ler. É um texto que fala sobre investigar a si mesmo e tem todo esse processo de achar o seu sentido, né? E eles chamam acho que é daimonon, que seria tipo uma espécie de senso interno, e que ele chama de Deus também, que é como se fosse essa missão que ele teria aqui na Terra, entendeu? É como se questionar, é como se ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a se analisar, e com isso também incluindo, às vezes, deixar algumas pessoas com raiva, fosse parte da missão dele aqui, né? E então ele fala muito disso. E
Cara, é muito lindo, tá ligado? Mas o texto não é exatamente sobre isso, mas ao mesmo tempo é uma grande crítica também à política da época. Ele fala sobre como que as pessoas no poder sempre tentavam limitar essas pessoas que queriam caramba, é um pouco difícil porque eu falei pouco, eu pensei pouco sobre isso. Na verdade, não que eu tenha pensado pouco, mas enfim, é um pouco difícil de expressar. Mas essa crítica também política, que ele vai dizer que caramba, é difícil, velho. Ele vai dizer que as pessoas ali da alta sociedade não vão querer ser questionadas e elas não vão querer que elas não vão querer analisar as próprias condições, entendeu? É como se elas quisessem ficar intactas da análise, e Sócrates acha isso um erro muito grande. E não só isso, mas como ele tenta... ele é o cara meio chato, entendeu? Ele é o cara que ele vê uma coisa errada e vai falar pra pessoa. E às vezes essas pessoas que eram da alta sociedade eram ofendidas entre aspas, mas eram questionadas de alguma hipocrisia, alguma coisa assim, às vezes era publicamente. E aí a galera ficava com muita raiva, tá ligado? E aí o Sócrates foi condenado principalmente por isso. Foi principalmente por uma questão política e não por corrupção aos jovens, ou trazer novos deuses, ou ser uma pessoa que não acredita, tá ligado? E é uma grande crítica muito linda e muito, muito eloquente, sabe? Muito eloquente. É engraçado que no início do texto ele diz: olha, eu não sou daqui, dessa cidade, eu não sei qual cidade é, eu não sei se exatamente... não sei, não vou chutar aqui qual cidade é. Mas ele fala: olha, eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, eu falo meio mal aqui, eu não vou falar completamente certo, mas eu vou falar do meu jeito, o jeito que dá. E é um texto lindo, tá ligado? Só que eu acho que na tradução, né, muito provavelmente a gente vê como eloquente. Pelo menos dá pra perceber que a eloquência é muito grande. Mas é engraçado que no início do texto ele fala: cara, eu não sou isso. E ele fala: ó, não vou tentar florear minhas palavras, eu vou falar o que eu tô aqui pra falar, que é a verdade. E tem toda essa questão, né? Sócrates era muito sobre essa questão da verdade, sobre essa questão de olhar para a vida com muita análise e tentar chegar a uma conclusão real e não relativista, né? E tinha toda essa crítica aos sofistas, que eram essas pessoas que utilizavam da linguagem para poder persuadir as pessoas. É um pouco mais profundo que isso, mas no resumo geral é isso. E Sócrates tinha toda essa ideia contra essa noção de que você deveria cobrar pelo conhecimento, que você deveria só usar da oratória para atingir meios políticos. E ele, na verdade, só queria que a verdade viesse à tona, mano. E existem partes da história muito interessantes, sabe? Como com a parte que ele vai pro oráculo, né? E ele descobre que o oráculo diz pra ele que ele é um dos mais sábios, se não o mais sábio da cidade. Se não me engano, ele diz que é o mais sábio da cidade. Aí Sócrates pensa: não é possível, eu vou investigar isso. E aí ele passa por todo um processo de investigação, querendo saber se ele realmente é um sábio ou não. E ele chega no fim e conclui que ele é sábio, mano. E a gente normalmente acha que Sócrates se acha burro, mas não é exatamente isso, tá ligado? Quando ele fala só sei que nada sei, ele não falou isso, mas quando a gente reproduz essa fala, ele não é exatamente isso. Não é que Sócrates se acha burro, mas que Sócrates reconhece que em muitos aspectos ele não vai conhecer tudo. Ele não vai conhecer tudo. E é aí que mora o princípio da sabedoria. Para ele, é aí que mora a grande inteligência. É o fato de você entender que você não sabe tudo. E aí é muito legal, porque ele passa a investigar os artesãos, ele passa a investigar os políticos. Ele investiga várias pessoas e pergunta elas. E chega um ponto que ele entende que aquelas pessoas se acham que conhecem muito, mas quando ele vai investigar, ele não conhece nada. E por exemplo, tem uma parte que ele vai investigar os artesãos e é muito interessante. Ele diz que os artesãos sabiam muito do que ele estava fazendo ali.
E eles sabiam muito fazer a arte que eles faziam. Só que eles achavam que as suas habilidades ali com as mãos eram tão absolutamente grandes que eles poderiam ser inteligentes em qualquer coisa. E acreditavam que eram, de fato, inteligentes em tudo, só por causa daquilo. Então eles se achavam por causa disso. E aí, quando Sócrates investiga de fato e pergunta a eles, ele entende que aquelas pessoas, na verdade, estão vivendo de uma aparência que acham que sabe tudo, mas não sabem. E aí vem um princípio da sabedoria. Isso é muito legal, é muito interessante, sabe? Toda essa estrutura é muito legal, é um texto muito lindo, é um texto que você lê assim, caraca, que incrível, cara! E é um texto que você lê, cara, lapada seca atrás de lapada seca mano, é muito legal, é muito legal. Eu pelo menos gosto muito dessas coisas, essas nerdice de filosofia e tal. E eu gosto de explorar esses temas, eu gosto de explorar alguns temas da sociologia também, embora não tenha lido nenhum livro. Eu tive umas aulas e que sensacional, é muito legal. É divertido, cara, é divertido. Quando você olha para as coisas de uma forma um pouco mais minuciosa, né? E você pensa o mundo como um todo e você pensa, caramba, cara, como é que eu nunca pensei nisso, tá ligado? E é muito lindo, mano, muito lindo. Recomendo aí a Apologia de Sócrates. E é isso, hoje foi a pira do dia, foi Sócrates. A pira do dia foi falar de filosofia. Enfim, basicamente isso. Assistam os outros vídeos. Eu sei que são vídeos difíceis de assistir, são vídeos muito complicados, porque eu não organizei nada, propositalmente falando, porque a proposta é justamente essa, é expressar, é conversar só e arranjar mais fluidez, arranjar mais tranquilidade. Eu tô postando e se algum de vocês gostarem, cara, comenta aí, mano, por favor, velho. Eu não quero estar sozinho aqui gravando esse vídeo, eu quero que as pessoas escutem também. E sei lá, mano, próximo vídeo vamos descobrir aí o que é, vai dar certo. É isso aí, até mais.